dando andamento ao nosso dia, respira um pouquinho. Vem o André Lara com a estratégia de atuação social, desdobramento na carteira de projetos. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado a todos aí pelo convite. É um prazer imenso aqui poder participar desse dia tão especial, né? É claro que a Hilda transformou aí a minha participação logo na sequência um pouco mais difícil, né? Depois de uma apresentação tão inspiracional, tão bonita, né? Tão marcante aí. Por um outro lado, deixou mais fácil também, né? Eu acho que não tira todo o peso de tentar superar esse trabalho tão imenso, tão bonito que foi feito aí. Mas é um prazer poder contribuir. Eu vou falar um pouco aqui, pessoal, de um pouco da minha experiência, né? Dentro de indústria, dentro de empresas, enfim, né? Ao longo da minha jornada profissional. Eu sou um engenheiro químico de formação e sempre estive dentro da indústria, né? E há mais ou menos 10 anos atrás, eu ingressei numa jornada dentro da sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, inovação, e toda essa minha experiência como engenheiro e trabalhando também nessa temática, conversando aí com o pessoal do PMI, como que a gente poderia, né, agregar um pouco de valor aqui para essa discussão, né? Porque quando a gente fala de impacto social, né, a gente tem um ecossistema muito plural, né, de entidades envolvidas, né? A gente tem a sociedade civil organizada, no terceiro setor, a gente tem o poder público, a gente tem as indústrias, as empresas, enfim, né? A gente tem uma gama muito grande de entidades envolvidas para que elas se falem, para que elas se conversem, para que elas se unam, para que, de fato, o impacto social aconteça. Então, eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência nessa jornada, né? Hoje eu estou como responsável pela sustentabilidade dentro de uma empresa chamada Londa, né, que é uma empresa de serviços de engenharia, mas eu já passei por empresas como dentro da área de sustentabilidade, inovação e responsabilidade social corporativa, como Natura, Votorantim. Então, aqui é um compilado dessa minha experiência, dessa minha jornada. Espero que agregue valor também, que traga aí um pouco de luz para esse outro lado da mesa, né? Como que é feita a tomada de decisão, como que as grandes organizações decidem atuar socialmente, né? O que motiva, como isso acontece. Vou compartilhar então a tela aqui com vocês. Já estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Só confirmar, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. Então, um pouco da estratégia social dentro de uma empresa, dentro da indústria, e como que isso se desdobra. Conversa um pouco com o que o Rogério da Fundação Banco do Brasil já trouxe também, aqui um pouco dessa minha experiência, né? Então, mas como que isso começa, né? A primeira coisa é entender o que é responsabilidade social corporativa, né? O que a gente está falando. E, dentre várias definições, eu trouxe uma aqui, que talvez não seja exaustiva, mas é uma das que eu gosto, né? Responsabilidade social é a manifestação através de ações, ou seja, botar em prática, de fato, não é só no discurso, né? Do comprometimento da empresa com o desenvolvimento da sociedade, né? Tendo isso em mente, né, quando a gente toma que você precisa agir, né, mas agir em que direção, né? Agir para quê e por quê, né? E aí a gente entra numa outra questão. Por que a responsabilidade social é importante no ambiente corporativo, para a empresa, para a indústria? Esse é um questionamento que ao longo da minha jornada, a gente teve que se fazer várias vezes, né? Como que a gente engaja a alta liderança, né? Como que isso entra, de fato, na estratégia de uma organização? Porque se você não estiver olhando isso de uma forma estratégica, se você não estiver planejando isso dentro da sua perenidade como organização, vai virar um apêndice dentro da sua estrutura, vai virar uma ação
que é feita sem um engajamento corporativo, sem uma mobilização, e sem, de fato, ele desconexa ali dos propósitos de existência da sua empresa. E aí, no primeiro momento de turbulência, no primeiro momento de dúvida, é o primeiro que é cortado, é o primeiro que é descontinuado. Agora, quando isso está dentro da sua estratégia, quando isso está dentro da mentalidade, do seu propósito de existência, ou seja, incorpora dentro da sua estratégia de atuação do médio e longo prazo, ele passa a ser um mecanismo importante para a perenidade do negócio. Então, ao responder essa pergunta, e para responder essa pergunta, a gente tem que engajar, né? Trazer uma contextualização para a empresa. Né? Nós vivemos, então, num mundo onde a gente abre o jornal e a gente se depara aí com uma série de notícias, né? Então, a gente tem um crescimento populacional previsto aí para mais de 9 bilhões de pessoas até 2050. A gente tem aí notícias de falta de saneamento, como isso impacta na educação, a escassez de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, o impacto de uma obra na comunidade local, enfim, né? Então, a gente tem ali bombardeado aí por notícias a todo instante que mostram a complexidade da nossa sociedade, os desafios que a gente tem percorrido, né, como sociedade. Isso contextualiza um cenário que é inerente à empresa, né? A gente está inserido dentro desse cenário, nós fazemos parte da sociedade, né? E qual é esse cenário? Nesse mundo VICA, né? Ou VUCA em inglês, mas VICA é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, né? E um mundo ambíguo, né? O que é bom hoje, amanhã pode não ser mais bom, né? O que é certeza hoje, amanhã não é mais. Né? O meu consumidor, o meu cliente, ele tem um posicionamento que vai migrar, que vai mudar, que vai ser bombardeado por uma série de informações. A consciência coletiva evolui, né? Então, esse mundo complexo, esse mundo volátil, ele está mergulhado ali num ambiente onde nós temos corrupção, onde nós temos pobreza extrema, onde nós temos protestos acontecendo a todo instante, esgotamento de recursos naturais, poluição, espécies sem distintas, a gente tem um abismo social gigantesco, né? Nós temos desmatamentos, mudanças climáticas. Essa semana acabou de sair o relatório do IPCC, né, mostrando o quanto que a gente já está correndo atrás de impactos ambientais. Isso tudo faz com que a sociedade reaja, né? Você tem leis e regulamentações cada vez mais rígidas. Então, o que ontem era voluntário, o que ontem era opcional, amanhã pode virar obrigação legal, né? Então, quem não se prepara, quem não se atenta a esses movimentos, vai ter que correr atrás por obrigação, né? Mas a gente falava do cinto de segurança há um tempo atrás, né? Isso entrega um pouco minha idade, mas quando a gente começava a dirigir, eu comecei a dirigir já era obrigatório, mas assim, então quando eu entro no carro, para mim não pôr o cinto sei lá, como se eu tivesse, não sei, há um incômodo mesmo, assim, é um movimento tão automático, né, de entrar no carro e colocar, mas para que isso virasse um comportamento, virasse um hábito, né, na sociedade como um todo, foi necessário que isso virasse lei, obrigação legal, regulamentado, ou seja, poder ser punido, né, caso você não fizesse aquilo. Então, um movimento que antes disso era opcional, as pessoas faziam, as mais conscientes faziam porque sabiam da segurança que aquilo tinha, passou a ser obrigatório, né? E isso gera um incômodo, e às vezes prejuízo para algumas pessoas, né? E isso acontece em diferentes fatores aí da nossa sociedade, né? Nós temos investidores, e aí eu estou falando de investidores para o mundo corporativo, né? Quem investe nas indústrias, quem investe nas empresas, mas também o cliente, né? Mas também o consumidor.
cada vez mais consciente, cada vez mais responsável, assim, não quer fazer parte de um movimento que prejudica a sociedade, que tem um viés negativo, né? Nós temos aí uma nova geração que vem com drivers totalmente diferentes, assim, com modelos mentais muito diferentes. A gente está falando aqui do cinto de segurança do carro. Hoje em dia, a moçada não quer nem ter carro, né? Claro que isso muda de região para região, da estrutura, né, de apoio e de transporte público, enfim. Mas essa relação com a propriedade, por exemplo, mudou muito, né? Hoje ter é cringe, né? Que o pessoal hoje ter não é legal, assim. A economia do compartilhamento está aí, né? A gente tem uma tendência sem volta, né? Então a gente vê essa mentalidade indo e mudando a sociedade, né? Então o que desenvolve também novos comportamentos e valores para a sociedade em geral, né? O que antes era visto como uma iniciativa bacana por parte de uma organização que fazia um investimento ou que fazia uma doação, hoje em dia talvez seja visto como obrigação ou como o mínimo ou menos do mínimo do que é esperado para aquela empresa dentro daquele ambiente, né? Então nós vemos aí numa cadeia de valor cada vez mais global, né? Onde você tem mecanismos aí de compartilhamento global. Se você não for olhar para toda a sua cadeia, você pode ter um fornecedor lá num determinado país que tem uma prática que não é bacana, né, que vai impactar na sua reputação, vai impactar no seu negócio, você pode ter penalidades que inviabilizem a sua continuidade. Então, esse ambiente como um todo, né, provoca uma reação, uma transformação no modelo das empresas se comportarem, né? E você pode olhar isso de várias maneiras, tá? Mas quando você vai para uma sociedade ou para uma comunidade, uma localidade, a sociedade local ali, aquele microcosmo ou a sociedade ou mais amplo, o macro ambiente econômico, social, enfim, você, ao se inserir naquele local, você causa um impacto, querendo ou não, né? Você está causando um impacto. Esse impacto pode ser positivo, esse impacto pode ser negativo, né? Ao levar um empreendimento para um determinado lugar, dependendo, claro, do tamanho desse empreendimento, você está causando ali mudanças culturais, porque você está levando pessoas de várias formações, de vários locais, enfim, você está levando você causa um impacto cultural, você está causando um impacto econômico, você está causando um impacto socioambiental, né? Esses impactos, se eles não forem positivos, ou se eles não forem percebidos como positivos, eles causam naturalmente uma reação. Cada ação, uma reação, né? E essa reação, ela pode vir em relação ao seu negócio de forma negativa, como processos judiciais, protestos, bloqueios, impedimento de funcionamento, né? Danos, violência, né? Tudo isso para o negócio, para a empresa, é custo, né? É impacto negativo na sua sobrevivência. E aí, para conter isso, se você trabalhar de uma forma reativa, você tem que trabalhar com aumento de segurança, alterações do seu projeto. Quem trabalha com projeto sabe, né, que alterar o projeto durante ou no final dele é muito mais caro do que você trabalhar com o planejamento disso. Danos materiais, custos com equipe, porque ninguém quer trabalhar no lugar que não é bem visto para a sociedade. Então, para você ir trabalhar num lugar assim, você com certeza vai ter que ter uma recompensa financeira muito grande, ou você não vai conseguir gente para trabalhar naquele empreendimento. E danos na reputação da empresa, que muitas vezes são infinitamente mais prejudiciais do que até o mesmo valor do custo investido, né? Enfim, nesse cenário, torna claro que você tem que agir, né? E você pode agir de uma maneira proativa, né? Planejando isso, mitigando os riscos, alavancando oportunidades nas relações, né? Ou você vai ser reativo e vai arcar com os prejuízos desse não planejamento, né? Estou entendendo aí que fica óbvio a relação de que é importante você trabalhar preventivamente, né? Nós entendemos os benefícios da responsabilidade social corporativa, né?
Então, ter esse olhar para uma estratégia social aumenta a vantagem competitiva, né? Como que se você tem melhores relações, você faz uma melhor gestão, quem faz uma boa gestão do social tem uma boa gestão interna, então naturalmente você já vê riscos de uma maneira diferente, você já atua proativamente, isso no negócio como um todo, né? Você aumenta a possibilidade de inovação social, de como resolver problemas, de como se relacionar com o entorno, você gera valor para a empresa, você gera valor para o seu cliente, você gera valor para a sociedade, você aumenta a cooperação entre entidades, né, e as empresas, ou seja, você estreita laços com o terceiro setor, com o poder público, com outras empresas, né? Você pode promover o empoderamento social, né? Ser um agente de transformação. Você vai naturalmente promover melhoria contínua nos seus próprios processos. Você vai aumentar o senso de pertencimento dos seus funcionários, porque quem não quer trabalhar no lugar que tem uma visão social positiva, que age, que não se sente, que não é um agente passivo do processo, né? Então, só argumentos positivos para uma organização olhar para a responsabilidade social de uma maneira mais estratégica. E aí eu volto naquela pergunta inicial, né, na conceituação do que é responsabilidade social corporativa, e acrescento aqui uma frasezinha no final, né? Então, eu tinha falado aqui, né, a responsabilidade social corporativa é a manifestação através de ações de comprometimento da empresa com o desenvolvimento da sociedade, mas gerando valor compartilhado e mitigando riscos para o negócio. Então, a gente não pode deixar de entender que é um mecanismo também de sobrevivência, de perpetuação da empresa, né? Fora todos os benefícios que a gente já colocou aqui para todos os entes envolvidos, né? Então, como que a gente inicia essa jornada dentro da estratégia de atuação social, tá? Então, eu trouxe aqui o PDCA, que é um mecanismo bastante conhecido, né, de gestão, de melhoria contínua, mas é porque a gente tem que falar do social dentro da organização com a mesma linguagem que a gente fala de gestão de negócio. Ela não pode ser um ente separado da gestão, porque é bonito, porque é legal, porque é importante, é claro que é, né? Mas o financeiro tem que entender o valor disso. O financeiro que vai decidir, no final das contas, onde o recurso dentro da organização vai, ele tem que entender qual projeto vale a pena investir, qual projeto gera mais impacto, qual projeto está melhor gerido, tem melhor riscos, tem os riscos mais bem mapeados, mais bem direcionados, envolve melhor o ecossistema do impacto social. Enfim, né, falar a linguagem do negócio é super importante para que ele percorra todas as áreas dentro da organização. Então, dá visibilidade também, de uma maneira gerencialmente relevante, de você dar visibilidade para o desdobramento da sua estratégia. Então, a partir do momento que você definiu a sua materialidade, definiu quais são os temas críticos, onde você quer, para onde você quer ir, em que temas você quer avançar, porque aqueles temas são críticos para o seu negócio e para os seus stakeholders, você consegue, através da estruturação de projetos, de programas e projetos, fazer uma melhor gestão desse desdobramento, né? E garantir sempre aí melhoria contínua e a perpetuação dos aprendizados, tá? Então, escolhido esse mecanismo, é o como a gente faz, tá? Então, do planejamento, a gente tem algumas etapas bem definidas também, que são muito similares ao planejamento estratégico da organização, também como a gente faz o planejamento da atuação social. Então, eu tenho que ter um diagnóstico bem robusto, ou seja, uma análise de cenários internos e externos bem definida, para que eu possa entender e priorizar onde eu quero atacar e como eu quero atacar, né? Com quem que eu quero me envolver, que tipo de transformação que eu quero provocar, ou seja, para eu estabelecer meu norte, porque senão, para qualquer lugar que eu vou, tá bom, ou se não for para lugar nenhum, também tá bom. Então, eu preciso ter esse diagnóstico muito bem desenhado, priorizar, porque a gente não vai ter braços, a gente não vai ter recursos para fazer tudo, né? Nem é o papel das empresas resolver todos os problemas, mas a gente tem que ter foco, né? Tem que ter, direcionar recursos para causar impacto, para poder definir bons objetivos.
onde você vai metrificar, quantificar o que você quer causar de transformação, né? Para depois você desenhar como você vai entregar esses objetivos e quanto vai custar, né, para você montar um plano de investimento anual ou plurianual daquele seu programa. Né? Como que a gente faz um bom diagnóstico, né? Ou como que a gente trabalha o diagnóstico dentro das empresas? Então, eu tenho que trabalhar 3 grandes pilares, né? A contextualização do negócio, a contextualização do local, e aí eu estou falando do local, pode ser território, pode ser estado, pode ser um município específico, pode ser um bairro, né? Depende da abrangência de onde você está, qual o tamanho da abrangência do foco que você quer dar, e também um histórico de relacionamento. O que compõe ali, então, o contexto do negócio? É trabalhar o planejamento estratégico da empresa, a materialidade da empresa, os temas críticos para o negócio, porque daí eu direciono, né? Como foi colocado aqui, muito bem colocado, né, pelo Rogério da Fundação. Enfim, temas existem dos mais diversos, né? Acho que onde trabalhar, onde causar transformação, existem infinidades de temas possíveis. A escolha daquilo que está mais atrelado aos temas críticos para os stakeholders do negócio é fundamental. Então, essa boa análise direciona a temática da atuação social também. Então, se eu vou trabalhar educação, se eu vou trabalhar geração de renda, se eu vou trabalhar, enfim, né? A materialidade apoia nessa contextualização, né? Riscos e contextualização interna e externa, né? Então, trazer aqui um olhar mais amplo do negócio e do impacto do negócio para o entorno. Então, esse olhar do contexto de negócio é um olhar para dentro dos riscos, da visão da empresa para a sua situação e para a sua capacidade de atuação. Eu olho o local também, né? Então, assim, quais são os indicadores primários e secundários? Eu vou para campo, eu vou fazer entrevista, eu vou buscar dados secundários, mas, assim, é entender aquela localidade, é fazer uma boa caracterização daquele lugar, né? Daquele local. Que ONGs estão ali presentes, qual que é a agenda local, quais são os temas relevantes para aquela comunidade. Então, contextualizar isso é muito importante para não sair fazendo coisas que para aquela localidade não faz o menor sentido. Não é aquilo que eles precisam, não é aquilo que é importante. Né? Então, ter uma boa contextualização. E também a relação, né? Se eu já estou ali presente, qual é a relação da minha empresa com a sociedade ali do entorno, né? Com aquela comunidade? Já existem projetos de ações sociais em andamento, já tem um histórico dessas ações, existem queixas e reclamações daquela comunidade em relação ao meu negócio? Existe ali, eu já fiz doações, ou tem um público interno de voluntariado que eu possa manejar ali para aquelas iniciativas? Quais são as partes interessadas e quais são as necessidades e expectativas dessas partes em relação ao meu negócio, né? Então, com esses 3 pilares de contextualização do negócio, do local e do relacionamento, é que a gente monta uma lista de oportunidades e demandas, né? E essa lista precisa passar por uma priorização. Essa priorização leva em consideração riscos, tempo de implantação, complexidade de implantação, o investimento necessário, quem serão os entes envolvidos, né, para que eu possa montar mesmo um ranking. Eu vou montar uma matriz ali, né, do que eu posso versus a minha capacidade versus a necessidade daquela atuação. Então eu vou levar esses aspectos em consideração para priorizar. Tá? E selecionar aqueles temas e aquelas oportunidades que fazem sentido e que vão entregar um valor no curto prazo, né? Ou no prazo mais curto possível. Né? Tendo essa priorização, eu vou definir meus objetivos. Né? Então, para cada tema ou desafio proposto e priorizado, eu vou desenhar ali o que eu quero transformar, né? Qual é o meu objetivo para aquele. E aí é um objetivo mesmo quantitativo, né? Assim, numérico, assim, eu quero transformar, eu quero gerar a renda em tantos, para tantas famílias, num prazo de tanto tempo. Eu quero
acabar com ou apoiar ou diminuir a evasão escolar nas escolas do entorno em tantos por cento no prazo de tanto. Então, tem que ser um objetivo SMART, né? Ou seja, ele tem que ser mensurável, dimensionado, que eu possa acompanhar, né? E eu crio um indicador de acompanhamento desse objetivo. Desenhado o objetivo, que me entrega, o que me soluciona aquele desafio ou aquela oportunidade, eu mapeio ali as minhas causas raízes, assim, o que provocou aquele desafio, né? O que gerou aquela oportunidade ou aquele desafio, né? Fazendo esses questionamentos dos porquês, que está muito ligado também a desenho de uma teoria da mudança, eu vou estabelecer quais são as minhas ações ou as minhas macroações que resolvem aquele problema. E é a partir daí que eu construo o meu plano de atuação social, né? A partir do momento que eu respondo às causas raízes, eu consigo fazer. Então, é nisso que eu tenho que atacar. Isso pode ser grande ou pequeno, né? Então, se eu tenho macroações que são grandes o suficientes para virarem, por exemplo, programas, então, assim, eu tenho que desenhar dentro dessa macroação vários projetos para se entregar um resultado, eu vou desenhar, então, um programa de mais médio e longo prazo. Eu posso desenhar ali ações muito pontuais também que resolvem. Então, o tamanho disso tem que ser avaliado caso a caso, né? Vai atender ali as causas raízes. Eu posso, se necessário, rodar esse PDCA muitas vezes e realizar muitas ações para que o objetivo seja, de fato, alcançado. Mas o importante é que essa estrutura para se chegar no plano de ação, né? Então, o meu plano de atuação, naturalmente, está desdobrado ali, né? Quando eu começo a desdobrar meu projeto, quem vai fazer, como vai fazer, né? Quais os recursos que eu preciso mobilizar para fazer aquele projeto, que parcerias que eu preciso ter, né? Como que eu capto, como que eu costuro essas parcerias, e aí como que eu vou monitorar o desempenho, o resultado desse meu projeto. Vai ter uma avaliação, essa avaliação de impacto vai acontecer, quanto que ela vai custar, enfim, né? Então, tudo isso tem que estar desenhado dentro aí do meu projeto para eu calcular o quanto que eu vou investir. Então, um conjunto de projetos e dar meu plano de investimento anual dentro da organização. Esse plano de investimento é aprovado dentro da governança da empresa, né? Especificamente falando aí da avaliação, e aí pode ser uma avaliação de resultado ou avaliação de impacto, como também foi colocado muito bem pelo Rogério, assim, quando a gente fala de avaliação de impacto, ela tem um custo alto, então você não vai fazer uma avaliação de impacto para todos os projetos, né? Então tem que ter mas independente de você estar propondo ali uma avaliação de resultado ou uma avaliação de impacto, você tem que começar esse processo na elaboração do projeto, né? Então, qual é a sua teoria da mudança, né? Ou seja, qual a sua jornada para se atingir aquela transformação? Quais são os seus objetivos, né? Dentro dessa avaliação, você está querendo fazer uma avaliação de resultado, vai fazer uma avaliação de impacto? Isso muda ou vai fazer as duas coisas, né? No longo prazo, quais são os recursos necessários para que eu possa fazer isso, né? Então, começar ali na elaboração, já estruturar qual é o método, qual é a técnica, quais são os indicadores e dados a serem coletados, né, ao longo do meu processo, né? Quais são os grupos de entrevistas que eu vou ter que fazer, em que regiões eu vou ter que contratar alguém para poder me apoiar nisso. Enfim, todo esse planejamento tem que ser feito ali junto com a elaboração do projeto. Ao longo da execução, eu vou acompanhando isso, vou entendendo se os recursos estão preservados para essa função, né? Se eu tenho uma avaliação intermediária a ser feita, se eu tenho, enfim, né, todo o processo. Ao longo da execução, eu também vou gerando material e dados para a minha avaliação, e no processo de avaliação, se é uma avaliação de resultados, se é uma avaliação de impacto, como que eu desenho, de fato, como eu estruturo isso no detalhe, né? Então, eu vou para campo, eu vou entrevistar, quem que eu vou entrevistar, como que eu vou entrevistar, que grupos que vão ser, né? Como que eu consolido essas informações, como que eu executo a minha avaliação em si, né? E como que eu analiso os resultados e divulgo isso para os principais interessados. Então, também tem um PDCAzinho aí da minha avaliação. Tá? E aí, para finalizar, eu acho que eu estou estourando o tempo,
E algumas lições aprendidas ao longo desse processo, né? A atuação social deve ser estratégica. Iniciativa de uma área, ela não pode ser um apêndice dentro do processo, senão ele é frágil, senão ele não vai gerar resultados, senão ele vai cair na primeira turbulência que a organização passar. Né? Então, ela tem que vir da estratégia, ela tem que vir da vontade da organização, do propósito dela de causar impacto. O engajamento da liderança é fundamental, então a alta liderança tem que estar envolvida, né? Deve fazer parte da governança, ela não pode ser, ela tem que ser acompanhada em termos de resultado, de impacto, como qualquer outro indicador crítico para o negócio. Né? O diagnóstico é fundamental, né? Então investir tempo e dedicação nesse diagnóstico é fundamental para o resultado de uma boa estratégia de atuação social. A gestão dos riscos é fundamental também. E deve haver recursos de execução para o plano, ou seja, eu não posso fazer tudo isso e, no final das contas, não ter dinheiro para fazer, né? Então, a empresa tem que entender, a partir daí, que tem que ter um investimento dedicado, que entregue aquele plano elaborado. E ter um bom relacionamento com o terceiro setor, com o poder público, com outros parceiros, porque no impacto social não há concorrência. No impacto social, há união. Né? A gente tem unir forças, trocar experiência, não o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É o que o PMI está se propondo a mediar, que todos os entes envolvidos nesse ecossistema se unam, troquem, para que o impacto seja cada vez maior, né? O benefício é mútuo para todo mundo. A comunicação interna e externa tem que acontecer, então a gente não é um mantra que a gente reporta sempre, é comunicar, né? Não pode ter ninguém com dúvida, não pode ter ninguém desalinhado, né? Sem saber o rumo que as coisas estão tomando dentro da organização ou dos parceiros e os impactados dentro dos objetivos da atuação social. Tá? Era um pouco disso que eu queria compartilhar. Desculpa se eu me estiquei um pouquinho. Vou deixar aqui meu e-mail e, mais uma vez, agradecer a todos aí pela Muito obrigada, André. Muito obrigada, André, pela sua apresentação. Nós temos a pergunta do Luan. Luan, eu vou pedir que você encaminhe primeiro do André, se o André concordar em responder. André, você pode responder a pergunta do Luan para a gente por e-mail, dado o adiantado da hora.